o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial para poder conquistar mais petróleo, reservas de petróleo, porque o país estava crescendo muito e não tinha petróleo para sustentar o país. Aí o Japão entrou para participar da Guerra Mundial com a Itália e a Alemanha, mas foi derrotada pelos Estados Unidos, que jogou as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Bom, o Japão jogou as bombas de Hiroshima e Nagasaki e não precisava ter feito isso, porque poucos dias depois o Japão estava preparando a carta de rendimento e ia se render. O presidente dos Estados Unidos achava que eles iam invadir os Estados Unidos, então achou melhor jogar bomba de Hiroshima e Nagasaki, dizimando várias famílias, matando várias pessoas. Aqui já fala do tsunami. Bom, o tsunami que ocorre em alto mar, ele pode percorrer 800 km por hora, com a velocidade de 100 km, e pode ter 100 metros de altura. O tsunami que teve no Japão ocorreu milhares de mortes, teve muitas casas danificadas, muitas famílias sofreram muito com a perca, e até hoje ainda são rezadas até missas para falar sobre o desastre que teve no Japão. Vou falar sobre a tecnologia do Japão, que é um dos países mais desenvolvidos em tecnologia, e ele é bem desenvolvido em eletrônica e robótica, essas coisas, né? E os japoneses, eles se empenham bastante para conseguir desenvolver uma tecnologia de ponta. Vou falar da culinária japonesa, que é tratada pela arte. E o seu principal alimento é o arroz, que os japoneses consomem desde de manhã até a janta. E também eles usam hashis para comer, que são os pauzinhos. Eles pegam carne, peixe, sopa. E antes de toda a refeição, eles falam itadakimasu, que é agradecimento pela comida. Também tem uma bebida muito famosa internacionalmente, que é o sake, que é feito de arroz também e tem 17% de teor alcoólico. Esse trabalho foi desenvolvido com a ajuda de todo mundo. Cada um se dedicou a uma parte em específico das características do país. Dividimos em partes iguais. No meu caso foi o turismo, do meu outro amigo foi a parte dos alimentos da região. Desenvolvemos o trabalho com dedicação. Acho que trabalho em grupo é uma coisa importante pra gente poder... Todo mundo... É isso aí. O pré-sal brasileiro. Ele foi descoberto no intuito de manter as reservas petrolíferas. Devido a essa desconfiança dos geólogos da onde já teria, eles fizeram pesquisas e rastreamentos. Esses rastreamentos descobriram resquícios de petróleo ao fundo do mar. Em 2005 iniciou-se a primeira perfuração do poço de Paraty. Nesse poço acharam muito gás natural e pouco petróleo. Só que isso foi algo que levou eles a continuarem essa busca. Então eles perfuraram o segundo poço, que foi o de Tupi. Nesse poço eles acharam mais petróleo. Em 2006, com a finalização das pesquisas feitas nesse poço, eles iniciaram a extração desse petróleo, estimando que tenha de 5 milhões a 4 milhões de barris de petróleo só nesse poço. Essas reservas de sal, ela tem um grande número de, como pode dizer, ela é muito extensa. Ela abrange de 800 km de largura, esse pré-sal, de comprimento por 200 de largura. Ela vai de Santa Catarina ao Espírito Santo e até o momento estima-se que com todos os poços encontrados tenham 14 bilhões de barris de petróleo.
Aí aqui pra gente, nossa barraca fala de Chernobyl, e aqui pra gente entender o que foi Chernobyl, a gente precisa saber a época histórica que tava. Aí aqui, eu tava no período de Guerra Fria, que pegava aqui a URSS, que é a União Soviética, contra os Estados Unidos, partido que os Estados Unidos era capitalista e a União Soviética era socialista. Aí aqui tem a bandeira da União Soviética com o martelo, que representa os trabalhadores, e a foice, que é os agricultores, e a estrela, que é o Partido Comunista. Esse aqui é o presidente da União Soviética, Nicolau Gorbachev. Um ano depois que ele assumiu a presidência da União Soviética, a usina veio a explodir. E aqui é uma representação do confronto dos Estados Unidos e da União Soviética, das bandeiras. Não, e aqui é bom, né, sempre ter esse estudar, foi bom estudar esse trabalho, porque isso aqui é uma matéria muito cobrada no vestibular, e explicando isso aqui você já tem um grande conhecimento na parte de história e geografia, e sempre é bom ter mais conhecimento, né? Então, aqui vemos várias mortes em acidentes pelo desrespeito em sinalizações e semáforos. Estamos aqui hoje na Feira Cultural do Colégio Paraná. Vamos falar agora com a professora Diva. Diva, todo ano vocês fazem a Feira Cultural? Sim, como tradição, a Feira Cultural acontece todos os anos no 4º bimestre, nessa mesma época. E esse ano eu soube que vai ter a visita especial de Vitor e Diogo. Foi difícil contratar eles? Nós temos contatos, não foi tão difícil assim. Bom, nós vamos dar agora uma olhadinha por aqui na feira, ver como são as barracas e tudo mais. Oi! Vamos dar uma olhada por aqui? Oi, sobre o que é o tema de vocês? Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho? Então são histórias clássicas? São histórias clássicas? É. Então. Vou explicar? Vai, começa. Charles Perrault viveu na França no século XVII. Ele foi um poeta francês. Suas histórias ainda são publicadas em teatros, cinema e televisão. Tanto na forma animada como em ação viva. Oi, qual é o seu nome? Amanda. E sobre o que é o seu trabalho? João e Maria. Que serve para conscientizar os pais a nunca largarem seus filhos na floresta ou nas ruas, mesmo tendo condições de alimentar eles, porque nas florestas e nas ruas os filhos também não vão conseguir sobreviver. Então, serve para conscientizar que ele sempre deve estar reunido em família. Quem fez essa história foi Hans Andersen, que viveu durante o século XIX por 70 anos, mas não foi só ele que escreveu essa história. Os irmãos Grimm também escreveram e outros autores escreveram em outras histórias, em outros tipos. E de que série vocês são? Quinta série. Oi! Sobre o que é o trabalho de vocês? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Opa, como? Sítio do Pica-Pau Amarelo. O autor dele é Monteiro Lobato. Ele nasceu na década de 1882 e morreu na década de 1942. Eu vou falar algumas coisas do personagem. A Dona Benta é a dona do sítio e ela tem 2 netos, o Pedrinho e a Narizinho. E também ela é muito boa em geografia. A Narizinho, ela tem esse apelido por causa do nariz arrebitado dela. E o nome dela verdadeiro é a Lúcia. Ao contrário do seu primo Pedrinho, ela mora no sítio. Pedrinho, ele mora na cidade e vai passar as férias no sítio. Ele adora aventuras. Aí tem aqui o Saci Pererê, que ele adora fazer travessuras, assim como a Cuca. A Yara, ela mora no fundo do rio Ribeirão. E qual é o nome de vocês? Sofia. Aí é Maria Fernanda. Leonardo. Oi,
sobre o que é o trabalho de vocês? Sobre a Branca de Neve. A gente fez essa maquete representando a história da Branca de Neve, que foi uma das histórias que a maioria das crianças já conhecia. A história da Branca de Neve foi inventada pelos irmãos Grimm, que já escreveram várias histórias infantis. Os irmãos Grimm decidiram dedicar-se aos estudos de história, recolhendo diretamente da memória popular as antigas narrativas, lendas ou sagas germânicas, conservadas pela tradição oral. Ah, os brindes. Olha só, gente, que bonitinho. Ó, tem chapeuzinho vermelho. Veio 3 aqui. Vitor. Vamos ver mais barracas? Estamos da barraca das tribos urbanas. Essa barraca é da 8ª série. Vem cá. Essa aqui é a Ana Paula, ela vai vir pra gente. Aqui é a barraca dos góticos, como vocês podem ver. Aqui quem vai apresentar é ela. A subcultura gótica teve início em 1970 no Reino Unido, hoje atual Inglaterra, e no Brasil em 1980. Classificado pelos emos, os punks, metaleiros, todos aqueles que gostam muito de preto, assim. Essa aqui é a barraca dos hippies, gente. Vem cá. É nóis! Quem aí vai explicar? Oi? Então, o hippie, ele surgiu no ano 60, nos Estados Unidos, né? Ele é chamado de paz, né? E por isso que todo mundo aqui só quer paz e amor, né? Então, o hippie, ele só fuma maconha e muita outra coisa. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Mas eles não são frequentados muitas coisas ruins. Eles são pessoas muito boas, gente boa. Obrigado. Agora nós vamos para a barraca do rock. Opa, galera, oi! Gente, essa aqui é a Luana, ela vai dar uma pequena introdução sobre o rock. Bom, o rock surgiu em 1950 e nos Estados Unidos se espalhou pelo mundo muito facilmente. Em 1954 surgiu no teatro musical o rei do rock, Elvis Presley. Em 1960 foi ano rebelde graças às contestações das letras das músicas de Bob Dylan. E outro grupo a fazer sucesso nessa época foi a banda Rolling Stones. Opa, agora a gente vai para a área country. Esse aqui é o Leonardo e vai explicar pra gente, mais ou menos. Aqui a história do country surgiu no século XIX na cidade de Santa Fe, em Nashville, que fica no Texas, nos Estados Unidos, no sul. Essa aí eles inventaram por causa dos ingleses, eles viajavam para o sul, já a cavalo. Aí de madrugada eles dormiam em rodas de fogueira, aí eles cantavam com um banjo, desse instrumento aqui. Isso aí. O country ele começou quando os imigrantes eles viajavam, aí eles tocavam o banjo, que é esse instrumento aqui. Aí eles paravam de tocar, mas só que eles não sabiam que era o country. Aí eles inventaram a dança e a música. A vestimenta deles é a camisa xadrez, a calça jeans, a bota e o chapéu. Aqui, agora a gente vai para os nipônicos. Oi, gente. Olha aqui, gente, o modelito desse menino. Eu sou uma tribo que é o Decora ou Decoreba, né? Que eles usam todas as coisas exageradas. Por exemplo, essas coisas, pulseiras, que tem que estar no cartaz, só que são a forma menos exageradas. Daí tem Eu vou falar sobre o mangá. O mangá ele é sempre lido de trás pra frente e ele sempre é preto e branco. Esses daqui são exemplos de mangá. Daí esse daqui são bonecos de anime e também existem os otakus, que eles são viciados em animes e mangás. Eu vou falar sobre o kimono. O kimono é uma roupa típica do Japão e ele é usado por homens, mulheres e crianças. Que eu tô vestindo é um uniforme lá do Japão, que a gente usa com uma camisa branca, com uma gravata e uma saia, uma meia comprida. Aí tem lá os skinheads lá. Agora nós vamos ver os skinheads. Oi, tudo bem? Boa tarde. Bom, primeiro boa tarde. Os skinheads, eu vou contar pra vocês um pouco da cultura skinhead hoje. Os skinheads, eles foram criados em 1980 por um grupo de operários, trabalhadores operários. Eles acham que os brancos, das 8 culturas de skinheads, 3 são racistas.
Os white powers, eles acham que os brancos são superiores aos afrodescendentes e aos asiáticos. Eles são altamente patriotistas e existem os Sharps, por exemplo, eles são os fascistas. Basicamente, eles usam, como vocês podem ver, o coturno, a calça jeans, suspensório, camiseta branca ou com símbolos skinheads. Nós estamos trabalhando o tema sobre Chernobyl, né, o desastre nuclear de 1986. Fizemos uma abordagem histórica, geográfica, física e química, né, ou seja, uma interdisciplinariedade muito grande que envolve essas várias áreas do conhecimento que hoje é uma tendência à interdisciplinariedade. Nós procuramos abordar desde o lado positivo da energia nuclear, né, até o lado negativo no caso de um acidente como ocorreu em 86. Minha explicação, assim, para você entender a União Soviética, você tem que entender um contexto histórico, certo? Era um contexto de Guerra Fria, onde o país no caso, seria a União Soviética contra os Estados Unidos, certo? E quem tinha mais tecnologia e mais recursos, conseguia mais adeptos para esse, no caso, ou para o capitalismo ou para o socialismo. Então, a União Soviética se fechava porque tinha problemas internos. Gorbachev se fechava porque tinha problemas internos. E isso fez com que, aliás, o maior exemplo que tem é que quando aconteceu o desastre, demorou 3 dias para poder avisarem que tinha acontecido esse desastre. Estamos aqui hoje com o professor Célio, diretor do colégio. Célio, qual a importância da feira para vocês? Essa feira foi de suma importância, porque os alunos podem expressar os trabalhos que eles estiveram estudando durante o semestre, e hoje eles conseguiram expor para nós aqui. Ficou excelente o trabalho deles. Quero parabenizá-los que realmente fizeram um excelente trabalho e realmente assisti a alguns trabalhos que não deu para assistir todos, mas aquele que eu postei realmente foi um trabalho muito bem feito e eu percebi que eles trabalharam muito para que isso acontecesse. Nós paramos por aqui com a demonstração das feiras e agora vamos para o show de Vitor e Diogo. Vivo sozinho pensando em você, vejo imagens, retratos de nós, olho pro espelho.